As produções seriadas sempre existiram na televisão. No Brasil, a gente tem uma ênfase nas telenovelas, então é o nosso principal produto, é o produto que a gente mais vende, que a gente mais é reconhecido internacionalmente. Porém, assim como no mundo todo, o brasileiro começou a consumir mais seriados nos últimos anos para cá. E foi uma produção, é um tipo de produção que começou a talvez roubar de Hollywood, alguns autores de televisão apontam isso, o status de criação de narrativas complexas. E eu atribuo a isso um dos fatores dos seriados terem crescido. Se a gente pegar hoje as produções de mais bilheteria no cinema, elas não têm talvez a mesma complexidade narrativa, os personagens mais interessantes, por exemplo, como nós temos em obras televisivas. Um outro fator que contribui para esse crescimento dos seriados é a facilidade de acesso. Então, antigamente, a gente tinha basicamente um modelo para ver seriado, que era a televisão em fluxo. Esse modelo permanece, ainda é muito vivo, ainda funciona muito bem, mas hoje nós temos outros modelos. Nós temos, por exemplo, a Netflix, que lidera no setor de streaming, como uma plataforma que distribui conteúdos sob demanda. E como nós temos também uma variedade que vem crescendo, eu acho que muita gente que antigamente não assistia seriado por não encontrar um produto que era adequado ao que ele gostava, ao gênero, ao estilo, ao elenco e coisas do tipo, hoje já consegue encontrar com mais facilidade. A lei da TV paga, que foi implementada em 2011 para 2012, está em vigor desde então, ela foi crucial, hoje os números apontam isso. O que ela pede é que 3 horas e meia por semana, isso dá meia hora por dia, se for dividir igualzinho, 3 horas e meia de conteúdo nacional, metade dele independente e algumas outras coisas, mas ela é basicamente isso. E hoje os dados apontam que os canais do cabo, eles estão colocando mais conteúdo nacional do que a cota obriga. Em relação ao formato, eu acho interessante destacar o caso da Rede Globo, porque eles têm à disposição tanto o canal em fluxo quanto o aplicativo, o portal Globoplay, que coloca o conteúdo lá sob demanda. E nesse aspecto eu destaco o caso da série Justiça, que foi uma série que olhou para o hábito do público e entregou um conteúdo que podia ser consumido tanto diariamente, um dia depois do outro, quanto semanalmente. Cada dia da semana era protagonizado por um personagem. Se você só podia, por exemplo, assistir na quinta-feira, você tinha uma história completa, porque na quinta-feira era sempre o mesmo protagonista. Então, essa estratégia a gente não tinha visto ainda em outros locais. O que eu tenho observado que tem sido legal também, as séries brasileiras de comédia, elas estão tentando misturar algumas questões geracionais. Então, a gente teve a Vade Retro na Globo, que juntou um ator como Tony Ramos e uma atriz como a Mônica Iose, que é de uma geração mais recente, e as dinâmicas de piadas na série funcionavam nessa linha. Recentemente na Netflix, a série Samantha, ou Samantha, porque tem uma exclamação e a personagem pede para falar Samantha, ela era uma estrela mirim dos anos 80, que tenta agora sobreviver e conduzir a fama dela na base dessa fama do passado, só que no mundo hoje de influenciadores digitais, de Instagram. Então tem muitas situações de comédia que nascem disso. Eu tô achando interessante, essa dinâmica funciona muito pra gente aqui. E nós temos outros casos também que não deram muito certo, mas que eu acho importante, do ponto de vista de experimentação de linguagem, observar, como o caso do Supermax, também da Globo. Foi uma série que buscou ali misturar terror com ficção científica, com um pouco de reality show na estética. Não deu muito certo na audiência, mas eu acho muito importante uma empresa como a Globo, do tamanho da Globo, explorar em linguagem e ver o que está agradando o público, o que não está. Esse choque cultural que a gente pode antecipar, de séries produzidas aqui, como elas são vistas lá fora, eu acho que a gente pode entender isso analisando o nosso consumo de seriado antes de dar chance para uma série brasileira. A gente consome muita produção de fora. Vou dar exemplos aqui que séries ficaram conhecidas pela Netflix. Dark, que é uma série alemã, La Casa de Papel, que é uma série espanhola. São séries com idiomas que não são inglês e que a gente passou a consumir aqui e a gostar, e fez a mesma fama que muitas séries norte-americanas fizeram. Nesse mesmo raciocínio, o Brasil tem crescido lá fora. O caso do 3% é bastante interessante para analisar, porque ele sofreu críticas bem pesadas por parte do público brasileiro, mas essas mesmas críticas não eram tão fortes no público estrangeiro. Por tratar de uma ficção distópica que tem como pano de fundo a injustiça, eu entendo o 3% como uma temática global. Em qualquer canto do mundo você vai entender o que tem ali. Tanto que foi renovada imediatamente pela Netflix e La Casa de Papel tirou esse título de 3%, mas até então era a série de língua não inglesa mais vista no mundo inteiro no serviço da Netflix. No caso de O Mecanismo, outra série polêmica da Netflix, que trata do início das investigações da Lava Jato aqui no Brasil.
Eu acho interessante para nós, público brasileiro, parar de ver um pouco FBI e instituições internacionais para ver a Polícia Federal, para ver o Ministério Público. Então, ambientar essas narrativas de investigação, de corrupção, que a gente talvez já até tenha visto em outros lugares, ajuda bastante para a gente se identificar na tela. E tem também essa dimensão global, porque corrupção não é exclusividade do Brasil e também não é exclusividade do setor público. A gente tem no setor privado e a gente tem internacionalmente. Se a gente pegar o caso da série Sob Pressão, da Rede Globo, é uma série médica que se passa num hospital do Sistema Único de Saúde. E por mais que séries médicas já sejam bastante antigas na televisão, a gente tem no Sob Pressão um ineditismo na questão de ver como que os limites de recursos que o Hospital do SUS tem, como isso influencia as decisões éticas dos profissionais que ele trabalha. Então, isso faz com que também tenha um potencial de mostrar uma realidade brasileira, tanto para o brasileiro quanto para o estrangeiro, que a gente não vê em outras produções. Se alguém te recomendar uma produção nacional, deixa esse preconceito de lado, dê uma chance, veja o piloto. O piloto de série serve para isso, para nos conquistar e a gente decidir se vai continuar vendo ou não. E a gente tem vários canais de distribuição. A gente tem nas emissoras abertas, a gente tem na TV paga, a gente tem nos serviços de streaming, serviços gratuitos, serviços pagos. Então, elas estão por aí, estão cada vez mais presentes, nos representam, contam histórias da nossa cultura e estão nos mostrando para o mundo. Então, vamos dar uma chance, tem muita coisa boa para a gente assistir.